Boa tarde, passageiros do Trem das Lives, tudo bem aí com você em ampla velocidade aqui, tomando velocidade aqui nesse domingo, dia 14 de março. Vamos trazer hoje uma das artistas, jornalistas, ah, enfim, produtora cultural, dançarina, Kátia Canton. A Kátia tem uma história maravilhosa, ela vai dividir essa história com a gente a partir de agora. Ela já está aqui no trenzinho, vamos chamá-la para conversar com a gente nesse domingo de março. Vamos lá que a Kátia está entrando. Obrigado a todo mundo que está aí. Espera um pouquinho acertar aqui. Catinha, tudo bem? Oi, Você tudo está bom? bem? Tudo Tudo bem, ótimo. graças a Deus. É, dentro da possibilidade de estar ótimo, a gente tem que se construir assim, né? Estamos vivos, estamos juntos. Graças a Deus. Em primeiro lugar, muito obrigado. Eu sei que você é uma pessoa de intensa atividade e estar aqui com a gente é uma honra. Vamos conversar um pouco dessa tua carreira fantástica, linda. É que o que eu digo, Kátia Canton, ou Kátia Encantadora, que Ah, é, na verdade, na nossa, verdade, começar assim, a gente já me desmonta. meu amor, é, mais de 50 livros escritos, três prêmios Jabuti. Só para quem não está assistindo e talvez não saiba, o Jabuti é o prêmio máximo da literatura brasileira. É, livros, tanto infanto-juvenis quanto livros de arte. Eu queria saber o seguinte: o que te levou a escrever e como vocês conseguem produzir tanto? Então, eu acho que você cai num lugar de fluxo. Eu acho que tem uma coisa chamada fluxo mesmo, né? Por acaso, nesse momento, eu não estou no fluxo. Eu acho que até porque a gente está passando por esse momento difícil, né? Mas quando eu estou na concentração do fluxo, as coisas realmente saem. Agora, como eu comecei, Fernando? Eu diria que quando eu era menina, eu acho que eu já contei essa história para algumas pessoas, de que eu era muito tímida, né? De que eu tive questões de saúde que me fizeram ficar muito quieta em casa, não ter uma vida de rua tão ativa quanto eu gostaria. Então, eu sempre escrevi, né? Sempre li muito e aí começava a mandar alguns poemas para a escola, para esses, enfim, concursos de escola e tal. E comecei, então, a entrar nesse lugar da escrita. Mas eu só mesmo me considerei, assim, como escritora a partir do meu doutorado, porque eu fiz o mestrado, doutorado, e no doutorado, quando terminou, eu submeti a tese para publicação lá nos Estados Unidos. Eu fiz o doutorado na Universidade de Nova York, e era um doutorado sobre a construção da ideia dos contos de fadas não só os contos clássicos que a gente conhece, né? Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, etc., mas toda a ideia de como o ser humano foi precisando contar histórias mágicas como uma forma de se reinventar, de transcender a realidade muitas vezes dura, né? E aí fui fazendo um jogo entre as diversas formas de contar essas histórias, chegando no contemporâneo, chegando em artistas, chegando em poetas. E aí foi super legal, porque a editora americana chamada Peter Lang, na época, aceitou, e eu acabei levando um prêmio para esse livro, dentro do projeto que chamava Artes Interdisciplinares. A ideia de interdisciplinaridade estava florescendo no começo dos anos 90, foi quando o livro saiu, né? Aí depois disso, aí sim, aí eu falei, bom, agora dá para arregaçar a manga e vamos lá, né? E aí eu fiz vários, aí foram vários. Eu chegando
no Brasil, em 94, e aí o Vitor, que na época era o que estava começando a DCL, né? Você Ah, conhece, sim. lembra do Vitor, né? E ele logo me convidou para fazer uma coleção de 10 livros que eram para criança, mas ao mesmo tempo não só, porque era uma coleção chamada Arte Conta Histórias, em que os vários artistas contemporâneos, super bacanas, que a gente conhece muito bem, eles foram convidados para ilustrar e criar projetos inéditos para contos de vários lugares do mundo. E a partir disso, então, eu acho que entrou esse fluxo na minha vida, da escrita, né? E da arte também. Uma coisa interessante, né? As histórias, né, os contos de fadas sempre nos salvando, né? A gente consegue, né, imaginar um mundo melhor, uma vida melhor, um Exatamente. sistema de vida, a generosidade vencendo. E uma coisa que eu sempre reparei, como é legal a tua relação com as crianças. Seja você lendo para elas, elas vêm em cima de você. Você é um ídolo, essas crianças te leem. Isso é importante num país que não se lê, Kátia, né? Mas sabe, Fernando, eu não acho que eu sou um ídolo, eu só acho que eu sou criança, eu tenho um lado super preservado, sabe, de criança. E eu não tinha pensado em escrever para criança, mesmo nesse projeto do doutorado, mestrado, doutorado, depois eu voltei e fiz um pós-doutorado lá também, nos contos, eu nunca pensei em criança, mas realmente, eu acho que eu tenho um lado mesmo preservado nesse sentido. Eu me lembrei agora, quando eu era adolescente, uma das coisas que eu fazia com frequência era passar as férias como monitora de acampamento, cuidando de criança mais ou menos, criança assim de 11 anos, que é mais ou menos a minha faixa etária, né? E o mais engraçado é que, bom, você sabe que eu sou muito baixinha, e os meninos, eles falavam assim, eu quero namorar com ela, a tia, que era eu. Os meninos de 11 anos, assim, queriam namorar comigo. Sabe, eu sempre me misturei, assim, super facilmente, tanto que eu faço brincadeira, você sabe, super fulhenta e tal. Então, acho que esse lado que brincou um pouco, preservou, sei lá, foi capaz de garantir essa relação bacana com as crianças. Mas não é um público pensado. Eu nunca tive a intenção de escrever para criança. Nunca foi, né? Você sabe que eu sou jornalista, que eu sempre fui atrás das notícias, da cultura, enfim. Então é isso, mas eu acho que é isso, é o lado criança meu. É que talvez na vida as coisas elas aconteçam, né, para nos complementar e dizer assim, olha, agora eu vou te pôr num trilho que você queria, mas você nem sabia que queria. Com Uma coisa certeza. que porque uma coisa, você falou do jornalismo, mas tudo na tua vida acabou, todos os teus conhecimentos acabaram se juntando. Você começa com arquitetura, né? E hoje você é Exato. uma artista É, visual. mas eu sou um bombril. Eu sempre falo, mil e uma utilidades, assim, eu misturo tudo, eu vou acrescentando as coisas na vida e eu acho que as coisas acabam fazendo sentido, né? Aí estou vendo tanta gente querida entrando, estou feliz. Olha, mas falando em trem, eu quero te mostrar uma coisa que eu esqueci de mostrar. De Por um favor. livro que virou também uma exposição que eu amo, que chama Trem da História, que é meio isso, né? Que a Pô, gente não pode verdade. perder o trem da É história. E verdade. esse trem da história, em cada estação que ele para, entram pessoas diferentes, a gente também, outras saem. Então, esse movimento da vida, que é o movimento do trem. Tem uma aula que eu dou de um curso chamado Poéticas Contemporâneas, que eu discuto muito o que é a memória e tem uma imagem que eu acho muito bonita do José Eduardo Agualusa, aquele escritor angolano, de um livro dele que ele diz que a memória é como um trem, é como um comboio em movimento, né? Puta que Que é a legal. própria vida, né? Um entra e sai, e a curiosidade que nos move.
o amor pela vida que nos move, aí expandindo as nossas potências, né? E às vezes se perdendo, mas aí a gente se acha de novo e vamos em frente. Eu adoro essa imagem do trem. Você tem uma preocupação, sempre teve uma preocupação muito grande com a educação, né? Uhum. Tanto na tua obra infanto-juvenil, quanto nos teus livros de arte mesmo, falando de pesquisa, de crítica. Agora, o autorretratos, por exemplo, você sempre leva a temática para devolver para o leitor, seja ele um leitor infanto-juvenil, um leitor de mais idade, um outro público, um pouco de cultura. Eu queria até te falar, nesse momento que o Brasil está vivendo, né, como é que você lê essa questão da cultural que nós estamos passando? Existe um movimento forte para matar toda a produção cultural, porque ela representa a resistência, ela representa a mudança, representa movimento. Esse movimento do trem, do qual a gente falava, ele pode ser ameaçador, né? Para quem quer segurar o status quo das coisas, né? Infelizmente, a gente está vivendo um governo horroroso para quem lida com cultura, né? E eu acho que uma das possibilidades de lidar com a cultura é isso, né? É traduzindo, é facilitando, é quebrando um pouco esse ciclo vicioso de fornecer pouco acesso e quando fornecer um acesso, ele é um acesso hermético que dificulta palavras, dificulta acessos, dificulta, né? Afasta as pessoas ao invés de trazer para perto. Então, por isso que quando você disse que a minha vontade é sempre facilitar, né? Criar, então, fazer de assuntos que podem ser complicados uma coisa mais acessível, mais tranquila, mais fácil. No fundo, a gente tem muitos intelectuais, muitos pensadores incríveis, mas que não facilitam necessariamente para Não. o leitor, né? Para quem deseja começar. Então, eu acho que a gente tem que ir na contramão, né, do trem que quer ficar estanque. A gente tem que produzir movimento. Assim que eu Como, vejo, Fernando. como professora, você faz esse papel, né, de uma facilitadora, né? Então, eu acho que todo professor, eu acho que sim, eu acho que está no cerne No sangue. do que significa ser um professor, a tentativa de criar uma conversa, uma proximidade. Eu acho que é lindo, né? Eu admiro todos os professores. Mas sim, eu tenho essa preocupação, Fê. Você é uma artista visual muito refinada. Aliás, gente, eu quero fazer um convite, depois aqui do trenzinho, vocês darem uma passeada em katiacanton.com.br para ver um pouco das obras da Kátia como artista visual, que são de uma delicadeza fantástica. Eu sou muito fã. Eu queria te falar uma coisa, tem uma coisa que eu estava Não. vendo. Hum. Você é artista plástica, um artista visual, né? Você está no terreno também da fotografia. Eu vi uma série de obras fotográficas tuas falando dessa questão do abuso infantil. São imagens fortes, né? Extremamente criativas e fortes. Como é que você... isso veio por ser uma temática que está dentro das tuas preocupações. Como é que você chegou nessa série de fotos? Como é que veio essa ideia? Então, Fernando, bom, depois eu conto essa questão das artes visuais, porque eu não me, é tardio, né? É tardio esse poder me chamar de artista visual. É uma coisa que, na verdade, nasceu na arquitetura. Quando eu fiz arquitetura, eu desenhava e pintava, mas depois eu parei. E isso voltou a coisa de uns 12 anos. E
E aí voltou pelo projeto de fazer o pós-doutorado em Conto de Fadas, lá no AIU, quando eu voltei para lá. E uma das coisas que sempre me interessaram, então, foi como essas histórias, elas produzem tanto uma infantilização do adulto, né? Porque tudo vira uma grande Disney World, todo mundo quer o lápis com a bonequinha, né? Tudo lúdico, tudo facilitado, tudo adocicado, tudo conto de fadas no sentido mais do clichê dos contos, e ao mesmo tempo uma erotização precoce das crianças, né? Porque todo mundo buscando, né, o beijo sensacional do príncipe novelístico. E eu acho que no Brasil, mais especificamente, a gente teve, durante os anos 80, a partir dos anos 80, uma forçação de barra de apresentadoras de programas infantis usando roupas super sensualizadas, sexualizadas. A gente sabe, né, que a gente tem um problema muito grave com prostituição infantil. As meninas, eu voltava dos Estados Unidos para o Brasil, às vezes nas férias, e ficava vendo como as crianças no Brasil se vestiam como menininhas adultas, assim, né? Uma coisa mais sedutora. E aí eu resolvi fazer essa série a partir até de uma história que eu conheci da, de um programa que eu fazia na favela, do Pavão e Pavãozinho no Rio, que era ligada aos bailes funk, que as meninas, adolescentes, participavam desses bailes funk, às vezes sem, enfim, né, em trajes assim provocantes enfim. Aí eu comecei a fazer esse trabalho usando bonecas levantando vestido, bonecas perdidas no meio de um monte de imagens sexualizadas, né? Então, a referência é essa inversão de papéis entre a infantilização dos adultos e a sexualização precoce das crianças. E aí foi bem legal, porque eu tive apoio de um texto, né, do Taki Kordas, que é um psiquiatra, que falou um pouco dessa questão, e eu acho que e algumas exposições foram feitas também a respeito disso. A gente fez uma exposição num centro cultural em Roma, que é um centro só de mulheres, um centro feminista, super interessante, teve uma repercussão muito bacana. Enfim, é isso. Veio dessa É, observação. essa questão de trabalhar o feminino, né, te levou a integrar aí, eu vou até inverter um pouco, mas eu acho que ao Museu da Mulher. Conta um pouquinho para a gente desse projeto que é simplesmente fantástico. Vamos ver, né, Fê? Porque assim, o Museu da Mulher, o Museu Internacional da Mulher, que é o MIMA, é esse museu, então, em Lisboa, e o convite foi feito em final de 2018. Eu fiz uma exposição lá em Lisboa e um simpósio, uma conversa sobre. A exposição chamava A Cura pelas Histórias. E tinha uma coisa do feminino, de das mulheres como storytellers, como contadores de histórias, como, enfim, propagadoras, né, de uma, de uma aproximação, de uma relação com, com, com outros sinais, outros projetos de narrativas que não sejam aquelas em que as heroínas estão sempre dependendo dos príncipes. Esse era o foco da exposição. E veio o convite de uma jornalista que estava montando o museu. Ela sabia também da trajetória que eu tinha como vice-diretora do Museu de Arte Contemporânea em São Paulo. E eu já estava, enfim, querendo experimentar outros lugares. E ela me convidou: por que você não vem e fica
na direção artística do MIMA. A gente está começando e tal. E dito e feito. Então, a primeira edição foi em 2019, em novembro, foi no Fórum Grandela, que é da Junta de São Domingos de Benfica. A diretora lá acabou ficando uma grande amiga minha, que é a Cristina Valério, e a gente montou uma exposição que chamava Minha Pátria, desculpa, Meu Corpo, Minha Língua. Minha Pátria, Minha Língua é a canção, né? É o poema também. Mas aí a exposição falava da violência contra a mulher, e ela inaugurou em novembro, e foi bem bonita. E o museu tem uma particularidade que é o desejo de falar sobre mulheres lusófonas. Então, pega brasileiras, angolanas, moçambicanas, portuguesas, todos os países lusófonos. Inclusive, tinha uma artista com um vídeo que era de Macau. E aí a gente fez a exposição, deu super certo, teve uma repercussão legal e tal, mas o museu não conseguiu ainda um patrocínio que garanta a sua continuidade. A gente tem trabalhado pontualmente com exposições. Eu tenho outras exposições já organizadas, mas eu não sei exatamente quando que nós vamos inaugurar. Porque com a Covid isso aconteceu, Portugal também sofreu restrições bem grandes na área de cultura. Acho que o mundo todo, né? Apesar da cultura ter se tornado um importantíssimo viés de sobrevivência das pessoas, porque todo mundo partiu para ouvir música, assistir filmes total, né? Os streams, enfim, pintar, desenhar como formas de se agarrar à vida, leitura, literatura bombando, os livros estão vendendo muito, né? Ao mesmo tempo, Então, nenhuma atuação, um patrocínio que vem de fora para dentro está sendo garantido, suficientemente garantido, para que a gente possa manter uma programação daqui para frente. Então, eu não sei te dizer como é que vai ficar o MIMA, mas é uma experiência muito legal mesmo. Eu acho que tem é, muita gente se mobilizando nesse sentido. o ano A gente passado você trabalha com... passou uma boa parte do ano em Portugal e rolou uma exposição também, né? Como é que foi Sim, daí foi isso? uma exposição minha no museu chamado... Esse museu é muito lindo, aliás, fica num bairro chamado Príncipe Real, e foi uma exposição chamada Inventários de Cura. Isso. Você sabe que a cura está bem na minha cabeça nesse momento, né? A É, ideia da cura. E aí é o Museu de História Natural. E esse museu, que é belíssimo, fica dentro do Jardim Botânico do Príncipe Real. E lá dentro tem um antigo laboratório de química. Então, aquelas pias antigas, tudo branco, enorme. E eu fiz a exposição lá dentro, porque é uma exposição que usa como matéria-prima, tanto nas telas quanto nos papéis, eu uso medicamentos líquidos, então, iodo, rifocina, violeta genciana, azul de metileno, que dão uma coloração linda, né? E tem são tons meio metálicos, dão brilhos. Então, a gente fez a exposição, tem gente que conhece o museu, que legal. E é bonito mesmo, é deslumbrante. E aí, essa exposição foi uma exposição que também fechou, né, na pandemia. porque não tem como, né? A gente vem sofrendo isso. É. Uma coisa muito legal nesse movimento de museus é que vários organizaram vídeos e visitas virtuais. É como você falou, está sendo um momento, muitos artistas vindo para as redes, falar, olha, gente, tem isso aqui, conversando com o público e produzindo muito. Tem uma coisa que você está num caminho muito de estudar psicanálise e tal. O que está rolando nesse... O que isso está te trazendo de um lado como artista, de outro lado como pessoa? Pois é, como eu te falei do trem em movimento, né?
É. Eu comecei a trabalhar com cura nas obras, né, pintando e tal. E não sei, foi um chamado, eu acho, porque eu estava em Portugal e comecei a frequentar um centro de pesquisa freudiana, e aí comecei a fazer um curso de formação psicanalítica, e ainda não terminei, mas estou adiantada. E eu comecei a juntar um pouco essa vontade. Eu já tinha feito lá na New York University um dos diplomas desse doutorado tinha a ver com arte, educação e arte terapia, que eu acho que a arte tem um dom mesmo, tem um poder de te colocar num fluxo. A gente estava falando sobre isso também, né? E aí eu comecei a entender que estava faltando uma peça para mim, estava faltando teorias que pudessem sustentar essa sensação da potência que a arte produz. E mesmo no estudo sobre os contos de fadas, uma das formas de interpretar os contos mais interessantes que existem é a psicanalítica, né? Então você tem, por exemplo, o Bruno Bettelheim, que é aquele cara que virou um best-seller, né? A Psicologia dos Contos de Fadas. Ele usa a psicanálise freudiana para falar de algumas interpretações. E você tem uma pessoa como Marie-Louise von Franz, que era uma pessoa que trabalhou a a psicologia analítica do Jung e ela trabalha com os arquétipos nos contos de fadas. Sim. É muito interessante, né? Te dá uma moldura diferente para enxergar os contos. E assim, em última análise, para pensar, né, o desamparo humano, que a gente acho que nesse momento do mundo, a gente está sentindo esse desamparo de forma latente. Tá todo mundo se sentindo sozinho, desamparado, fragilizado, né, em dúvida em relação a futuros. E a psicanálise, ela lida mais do que nunca com a questão do desamparo, né? E quais são as formas de vínculos, as formas de acessar o inconsciente, trabalhar com essa questão, com essa grande questão humana. Cara, Hum. heróis são necessários para a nossa vida? Eu acho que não. Eu acho que são necessários encantamentos, mas eles podem estar do seu lado, sabe? Eu me encanto com a minha cachorra, você sabe, que é a Jade. Eu acho que a gente Tá pode bom. se encantar com o simples, né? O herói, nós somos heróis da nossa própria vida. Somos mesmo, né? Parece um clichê dizer isso, mas é verdade. Porque a gente tem a liberdade de fazer nesse percurso entre o nascimento e a morte o que a gente quiser com ela. Claro, tem muitas pessoas que são limitadas, nós todos somos limitados por algumas circunstâncias, né? Por algumas contingências. Mas dentro dessas limitações, nesse espaço de tempo, somos heróis da nossa própria vida. Somos os sujeitos da nossa própria vida. Eu sempre fico pensando, né? O herói é o cara que acorda às 4 da manhã, toma banho frio, não tem café, pega um ônibus lotado, ganha um salário mínimo e ninguém dá bola para ele. E esse cara é um baita herói, sabe? Sim, E também é o espelho, né? Também é o espelho daquilo que a gente muitas vezes reclama de barriga cheia. Desculpem falar, eu não quero te atrapalhar o discurso, mas essa é a não, grande verdade e é o que a gente vê todo dia. é Escuta, lindo isso, Fernando. Sabe que eu queria só dar uma complementar, porque assim, por é favor. muito interessante. A gente, desde o ser humano, ou mesmo o sapiens, né, antes de ser formatado como somos hoje, já precisava de histórias de encantamento. Isso desde o Neolítico, isso é muito louco, da idade dos metais. A gente precisava, sempre precisou, enfrentar a vida com magia, com histórias com totens, com
inscrições nas cavernas, com todo tipo de fantasia para aguentar a dureza da vida. A vida não é fácil. Isso que você falou do herói que acorda todo dia às 5 horas da manhã e pega não sei quantos ônibus para ir trabalhar, é muito lindo. Mas isso só se sustenta se esse cara também tiver a crença em alguma coisa maior, né? E isso sempre nos acompanhou. E é isso, tá aí tá nisso a raiz dos contos de fadas como eles se apresentam hoje. Mas está aí toda a história humana. A gente pode resumir a história humana nesse desejo de sustentar a vida através de uma transcendência que a gente mesmo cria. Cara, você é uma refinada. Tá todo mundo aqui, Matthew Shirts, todo mundo aqui olhando você, Tá, Raquel você também, Chino. nossa conversa. O bom Conversa da de live amigo é é isso. sempre bom, porque daí a gente fica à vontade, fala, né? Lógico. Daqui a pouco eu vou pôr a Jade aqui na história. Eu Mas, acho, eu acho que você devia trazer a Jade, que, aliás, já que você tocou no assunto, eu não ia falar, hoje você já deu banho nela para aparecer na live, então você já pode. Jade, vem, nenê. Ela não tá, ela tá a fim de dormir, ela tá cansada hoje, não sei. Passeou demais. Passou demais. Deixa eu te falar uma coisa. Você é uma refinada curadora de artes. Nós temos aqui no nosso trem pessoas diversas, de atividades diversas. Define para a gente, por favor, o que é uma curadora artística? Tá. Então, a curadoria é uma profissão recente. Na verdade, ela começa no século XVIII, mais ou menos, quando as coleções privadas, porque a arte, e a gente falou isso também no começo, voltando, né? Sempre foi as artes visuais, formas muito elitizadas de lidar com a expressão criativa. As pessoas que tinham dinheiro contratavam os artistas para retratarem a si mesmos, ou as cenas históricas, ou a familiares, e formavam coleções particulares. Essas coleções, essas obras ficavam guardadas, né, nas casas, nos castelos. E a partir do século XVIII, então, começam a se organizar alguns museus, alguns espaços que se abriam para o público. Então, a partir desse momento, a gente não tem, a gente precisa, as pessoas de poder econômico precisaram contratar, então, esses conservadores, que é assim que se fala na França, são os conservadores das coleções. Foi na França que isso começa, pelo menos no mundo ocidental, é na França. E essas pessoas, então, elas cuidam, elas pensam como essas obras vão ser mostradas, como elas se organizam no espaço, então, ou de forma cronológica, ou de forma temática, né? Só que, claro, que isso também é um conceito que vai mudando no tempo, né? E eu gosto de pensar do curador como alguém que cura também, sabe? Como um curandeiro também, porque eu acho que tem um cuidado do artista, tem um cuidar das obras, né? Um cuidar no sentido de ouvir o que os artistas têm para dizer, no sentido de criar associações, de criar grupos de pensamentos que também nos aproximam das pessoas. Eu gosto muito dessa ideia. No final de 2004 ou 2005, eu estava pensando onde é que eu ia viajar, e aí eu vi uma notícia, eu li uma notícia dizendo assim: inaugurado o Museu de Arte Latino-Americano, o Museu de Arte de Buenos Aires, no Latino-Americano de Buenos Aires. Numa das salas, uma exposição com curadoria de Kátia Canton. Aí eu fui lá e comprei uma passagem para ver a tua exposição. Nossa, que lindo! Eu nunca soube disso. Aonde foi isso? No Malba? Ah, eu lembro, em Buenos Aires.
Que Aí eu, lindo! aí eu Foi uma tomei a exposição chamada... decisão, Nossa, eu tomei a Fernando, você nunca me decisão. contou isso. Não. Você sabe que essa exposição foi realmente marcante. Ela chamava da Memória. Eu já estava muito interessada na questão das histórias e das memórias, porque os artistas, eles têm uma antena, né? E eu acho que Sim. a partir dos anos... Isso foi em anos 90 ainda, não era? Ou já era 2000? Acho que isso Não, era anos 2005, eu acho. Janeiro, Ah, era final de 2004, começo de 2005. porque essa exposição começou no Brasil, começou em Isso. Brasília, ela viajou, foi para o Chile, e daí quando ela chegou em Buenos Aires, acho que era por aí. Mas Ela parou. eu escrevi sobre a questão dos artistas buscarem na memória uma forma de contraponto a uma hipervelocidade da vida contemporânea, né? Um excesso de informações que a gente vive, que a gente é arrebatado o tempo inteiro, né, por esse excesso de informações, de ruídos, de estímulos, e aí todo esse excesso ele produz uma espécie de um apagamento da memória. E os artistas já estavam sacando isso de uma forma ou de outra, já estavam lidando com a memória como, enfim, esse contraponto. E a exposição foi isso, chamava Salas da Memória, é isso mesmo. Que, aliás, num museu, né, cara, maravilhoso, o Ricardinho disse aqui, é um dos espaços mais bonitos que eu já vi, e na época deu um bafão, porque, na verdade, o Abapuru está lá, né? Eles compraram Sim, o quadro da foi Tarsila foi bem e polêmico. teve uma crise, não, o quadro não podia sair do Brasil. Eu dizia o seguinte, se o quadro não pode sair do Brasil, por que o governo brasileiro não compra o quadro? Quando você não quer que uma obra vá embora, por que você não investe nela? É, Ano que vem são 100 anos da Semana de do México 22, foi. e se houver uma exposição, nós vamos ter que pedir emprestado para o Malba um quadro que é o cerne né, do modernismo brasileiro, entre outros, operários e tal, mas o Exatamente. Abapuru é o Não, que mas o dá o... Abapuru, ele é realmente, como você falou, né? É um momento crucial do modernismo, do pau-brasil, da transição para a antropofagia. Oswald fez o quadro para Tarsila, para marcar esse É. momento. Acho que realmente ele é muito importante. Assim. Eu vi uma outra exposição com Parte, curador. as obras têm que circular, né? Essa coisa nacionalista, essa visão, para mim, não Não, faz eu sentido. também acho, eu também acho. A obra é do mundo, não pertence a um lugar ou outro. Se pensar que Diego Rivera é só um cara do México, ou que. Não, não é isso. Mas veja bem, nós perdemos, né, por incompetência ou por inapetência às questões artísticas, nós perdemos uma obra fundamental. Ela poderia continuar sendo brasileira e emprestada para o mundo. Quanto mais pessoas verem, melhor. Aliás, Com eu certeza. queria, eu queria te perguntar uma coisa. Fala um pouquinho das curadorias que você fez. São muitas, né? Eu vi uma outra linda no Banco do Brasil, aqui no centro aqui de São Paulo, que, levei minha mãe, minha tia, eu falei, oh, isso aqui é a Kátia que fez. Ah, eu adoro fazer curadoria, Fernando. É uma maneira de me enfiar, sabe assim, de estar no mundo, de estar com os artistas, de estar pensando a vida. Porque então, o que eu gosto mesmo de fazer é criar curadorias que estejam pensando o lugar do mundo, o lugar que estamos. Essa aqui você viu, talvez tenha sido, eu não sei qual delas, mas tem uma que eu adoro, que eu fiz no CCBB, que chama Pele e Alma. Será que era essa? Ou era uma vez histórias Então, eu vi as arte duas, Ah, tá. Mas eu quero falar do Pele e Alma, porque o Pele e por favor. Alma, acho que tem tudo a ver com isso que você falou da psicanálise, sabe? De pensar as relações. Então, era uma exposição que o catálogo já era, eu achei incrível, foi uma designer que eu adoro, chamada Ruth Klotzel. Então, a capa era como se fosse uma carne viva, fazia às vezes de uma carne, e Isso. você abre, né? E tem os poros, e a ideia de que
você, de que a exposição propunha uma espiritualidade ou uma troca que acontecia através dos poros da pele, né? Então, ao invés de uma troca espiritual, porque tinha toda uma arguição a respeito do que seria uma espiritualidade interessante, seria uma espiritualidade que não dependesse de nenhuma teoria religiosa fixa, que se despisse da necessidade de uma religiosidade fixa, mas que tivesse a, a abertura de um corpo poroso, um corpo que pudesse ser perpassado pela presença do outro, né? Um corpo que pudesse ser afetado pelo outro, e não um corpo que vira a cara quando vê alguém que não é o bonitinho, que não é o aceitável. Então, era uma exposição que eu amei fazer, e que tinham núcleos que discutiam essas formas de pensar a pele como forma de troca, né? É o maior órgão do corpo, né? É o maior órgão do corpo. De repente, é o que mais sente, é o que mais recebe. A gente não se dá conta disso. Né? Eu acho que esse caminho que você tomou é fantástico. Cara, tem uma outra exposição que eu adorei fazer. Posso falar dela? Deve. Não, é que também tem a ver, né, com essa procura, né, de humanidade, e chamava Um Mundo Sem Molduras. Era uma exposição que foi escolhida para aquele ano da França no Brasil, então tinha um diálogo com uma exposição francesa que chamava O Mundo Sem... Putz, agora eu não vou lembrar, mas a minha exposição chamava O Mundo Sem Molduras, e que pensava, então, formas de produção artísticas que não estavam na moldura de serem consideradas artes visuais. Então, a produção dos loucos, das crianças, né? A produção, e tinha muita discussão sobre o que era arte bruta, e aí eu convidei alguns grupos por exemplo, um grupo chamado UENS, que é um grupo de teatro de pacientes que são pacientes mentais, mas que tem uma produção incrível, uma produção artística incrível, né? E a exposição era isso, ela misturava a obra de artistas contemporâneos, que são considerados como tal, com artistas que não são considerados artistas necessariamente, que são os loucos, né? De várias formas. E a exposição, eu acho ela lindíssima. Acho que uma das exposições mais bonitas que eu já produzi na vida. Junto com Pele e Alma, provavelmente são as exposições que eu mais adoro. Você tem ideia de quantas curadorias você já fez até hoje? Olha, não sei, porque a primeira exposição que eu organizei, por incrível que pareça, foi de arte portuguesa contemporânea, lá em Nova York. Era em 91, numa galeria chamada Madison. E na verdade, eu fiz a curadoria, eu fiz assistência de curadoria de um curador francês, e era uma exposição da Vieira da Silva com a Paula Rego e outros artistas. E interessante, né? Que depois eu acabei indo para Portugal e... Caramba! Mais uma vez, você está vendo que os trilhos vão... Os trilhos vão se cruzando. Vão se cruzando. Vida dentro. Enquanto houver vida... Em 1984, você fez as malas, novinha, foi para Paris estudar com Peter Gross. Não tinha ninguém melhor para estudar dança, não? Só o Peter Gross? Isso foi uma sorte, Fernando, foi uma sorte. A gente estava estudando junto, né, na ECA. Então, eu ganhei uma bolsa. Não sei se vocês lembram, porque a gente eu fazia, né, Aliança Francesa, a gente fazia, nossos colegas faziam na hora do almoço, na ECA, né? Renata, Grunberg. Era lá na Valdemar Ferreira, lembra? E aí eu acabei gostando muito, assim, fiz anos de Aliança, e
Na época eu estava fazendo o Nancy, que era um curso que nem existe mais, que era um curso vinculado à Universidade de Nancy, na França, e era um curso de literatura francesa, de literatura e civilização. E aí eles fizeram um concurso de contos, e eu fiz um conto de fadas lá, meio maluco, e ganhei a bolsa. E daí eu podia escolher o que eu queria fazer. E daí eu fiquei estudando literatura francesa, fiquei estudando na biblioteca do Georges Pompidou, do Bobu, e fiquei dançando. Ah, eu escrevi para essa escola de dança e perguntei assim, chamava Peter Goss, né? Perguntei, vocês gostariam de uma professora de dança brasileira para dar aula de dança? E aí eu faria dança de graça? Ah, gostaríamos, sim, sim. Lá fui eu, maior cara de pau, porque na época, lembra? Era LT, eu nunca tinha viajado sozinha para a Europa. A minha mala já saí daqui do Brasil com excesso de peso, porque era só LP. E aí eu botei todos os discos do Caetano, do Gil, dos Secos e Molhados, tudo para dar aula de dança. E eu dei a aula e fiz aula com o Peter Goss, e foi o máximo, foi super legal e tudo. Mas a bolsa era para estudar, era para trabalhar no Nancy com a literatura francesa, mas eu arrumei outra bolsa de dança e realmente fiz dança. Fiquei lá dançando alguns meses, foi uma maravilha. Cá, de uma certa forma, a gente também fez Aliança Francesa. Você ia para as aulas na hora do almoço e a gente ia para o bar da frente, né? O Rei das Batidas, ficar lá te Nossa, esperando, você, sim! Renata. Enquanto isso, a gente tomava uma bebidinha, né? Para não deixar. Gente, aquele Rio das Batidas era o máximo, né? Botava leite condensado nas batidas, era demais, né? O Rei Tudo das super Batidas é o bom. único lugar do mundo que tem um garçom com 3 livros publicados e que conhece a vida de todos os professores da USP e dos alunos também. É um negócio que só no Brasil dá para entender. Você virou, quando você voltou para o Brasil, anos depois, passou por Nova York, trabalhou com jornalismo, fez mestrado, doutorado, você voltou e começou a lecionar na USP, começou a lecionar na tua casa. Como é que foi essa experiência e como é que é essa experiência e essa emoção ao mesmo tempo de estar ali na Olha, eu Universidade nunca de Brasília? imaginei, Fernando, virar professor. Nunca imaginei, mas realmente, eu estava fazendo uma carreira acadêmica, né? Afinal de contas, em Nova York, tava, né? Apesar de não ser uma carreira acadêmica muito convencional, porque esse departamento era interdisciplinar e a Universidade de Nova York, ela não tem um campus, ela é espalhada, as escolas são espalhadas pelo Village, pelo bairro no downtown. E aí, então, era uma coisa, era um contato muito vivo com as manifestações artísticas, e eu pude trabalhar como jornalista, entrevistar um monte de gente legal, mas foi uma coisa assim, eu me separei também, mudei para o Village, e aí eu pensei, bom, ou eu fico aqui agora, porque eu tinha convite, a partir do livro que foi publicado, pintou o convite para eu ficar também lá e dar aula na New School, que na época era, bom, enfim, é downtown ainda, ou eu volto. E a professora Ana May Barbosa, que é uma grande arte educadora, incrível, ela é a maior referência que nós temos em arte e educação no Brasil. Ela tinha me conhecido quando eu trabalhei no MoMA. Eu trabalhei no MoMA como estagiária no começo e depois como arte educadora. Eu fiz para me formar como doutora, eu tinha que ter uma experiência de trabalho. E aí eles me aceitaram no MoMA para fazer um projeto lá, que é um método de ver a obra de arte. E a Ana May estava visitando o museu, me conheceu e falou: Olha, vai abrir uma vaga na USP, arte, educação, curadoria, tô achando interessante esse perfil teu. Por que você não vem fazer um concurso? Na época eu nem, não sei, eu não tinha certeza, mas quando eu decidi, eu falei: Vou voltar. Aí eu fiz o concurso, passei no concurso, e foi uma emoção, e foi a Ana May. Eu devo muito a Ana May, porque realmente Na Meio Barbosa. Ana May Barbosa. E olha, eu acho que deu certo, assim.
deu certo. Eu ainda estou na USP, né, dando aula ainda. Sim, sim, Aliás, sim. esse semestre eu estou dando aula. Eu não estou mais no MAC, mas eu estou na pós-graduação em Estética e História da Arte, que é um departamento chamado de interunidades. E o curso que eu estou dando agora chama-se Poéticas Contemporâneas. É bem legal. Dá para a gente fazer uma trajetória assim, do MoMA ao MIMA, passando agora pelo MAC. É. Você foi vice-diretora do MAC na gestão do Tadeu Chiarelli, que foi nosso professor. Como é que estar trabalhando com um professor que a gente ama de paixão, uma Mas eu fui baita depois referência? do Tadeu. Você foi Foi assim, depois? O Tadeu foi Foi diretor o Tadeu. e a vice era a Cristina, que era uma Ah, colega minha, Cristina Freire. desculpa, Depois foi desculpa. O Hugo Segawa foi o diretor e eu fui a vice do Hugo. E durante Desculpa, vários... Tadeu, Não, desculpa, não, Tadeu e não, Hugo. imagina, ele é um É a querido, eu trabalhei idade com das ele. pedras que me toma o cérebro que me sobra. Que lindo isso. Mas o Tadeu, eu trabalhei com o Tadeu muito. Mas daí eu virei vice-diretora do Hugo e tem mais. O Hugo pediu demissão e eu virei diretora em Diretor. exercício durante quase 2 anos, nos últimos tempos dele. Então, foi uma experiência bem ampla lá dentro, de conhecer o museu em vários aspectos do museu, né? Legal. Mas um cargo bem diferente do que você já havia ocupado, um baita desafio, né? Porque tem as Estagiária questões no MoMA. administrativas e tal. É, O, Ma, é difícil. o MAC é um baita museu, uma referência. Eu tenho muito carinho pelo MAC. Né? Eu acho que as pessoas que querem começar a entender de arte e tal, elas deviam frequentar. Aliás, me fala uma coisa, por que se frequenta tão pouco museu no Brasil? Porque não existe uma educação, é aquilo, né? É como se a gente estivesse ainda pensando antes do século XVIII, quando as coleções de arte eram privadas, as pessoas não tinham acesso, elas não sabem que têm o direito. Sabe que foi muito interessante? Eu fiz uma matéria uma vez para o Minucarta, na Isto É, que era uma reportagem, mais reportagem especial, que eu peguei vários empresários jovens, muito bem-sucedidos financeiramente, mas que não tinham essa cultura das artes visuais. Eu levei os caras em várias galerias e foi muito incrível, porque os galeristas apresentavam então as obras, conversavam. Eu me lembro o Marco Antônio Vilaça, que já faleceu, que era um Sim, amigão fantástico. meu, alguém de quem eu gostava muito. Ele deu um show assim, né? As pessoas ficaram apaixonadas por artes visuais depois da explicação do Marco Antônio, mas ninguém sabia, as pessoas não tinham, elas não sabiam nem como fazer o approach para uma galeria de arte, né? Então, assim, elas se sentiam intimidadas de entrar numa galeria. Muita gente ainda sente isso. Né? Não é uma coisa simples. Há que se fazer muito trabalho com arte e educação, com aproximação entre as coleções e o público. Né? Eu acho que as próximas gerações, as crianças, elas vão estar mais familiarizadas. A gente tem grandes projetos em Ah, museus. minha querida Simone Gonzalez está dizendo que ela tem uma percepção contrária, que ela vê mais gente frequentando. Na verdade, Não, se, eu vejo também, Simone, perto são do que era, percepções. está muito melhor, mas ainda é muito menos do que se pode Não, é mesmo. esperar. Porque tem muito museu gratuito. O MAC mesmo que ele citou é gratuito. Tem vários dias. Então, não é uma questão das pessoas não poderem pagar, né? Todos os museus têm algum dia da semana que é gratuito. As galerias são gratuitas, mas as pessoas vão pouco ainda, perto do que elas podem ir, Simone. Mas realmente melhorou muito. Eu acho e as crianças, eu acho que as próximas gerações já vão ter outra postura. Eu fico triste. Tem um museu maravilhoso aqui em São Paulo, em Ibirapuera, que é o Museu do Negro, que ele é extenso, ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é alguma coisa de formidável. E eu fui lá para conhecer o museu, eu tive que ir 3 vezes. Ele é enorme. E não tinha gente.
Eu acho isso um tapa na cara, sabe? Porque se você não provar para o Estado que o aparelho público tem serventia, ou seja, isso só vai ser provado pela frequência de público, o poder público ele acaba com o projeto. Eles dizem, olha, ninguém vai, né? Agora, nós estamos num momento, cara, que a internet está fazendo um grande trabalho, né, de nos colocar dentro dos museus. Me diz uma coisa, o que você está lendo O Museu atualmente? Afro-Brasileiro é um dos museus mais Rápido. incríveis. Eu acho. Incríveis. É maravilhoso. É, o esforço do professor, não me foge o nome dele. Emanuel Desculpa. Araújo. Emanuel Araújo. Ele é maravilhoso. Desculpa. Ele fez a Pinacoteca, depois ele pega as coisas dele, leva tudo para o Museu Afro-Brasileiro, lá se instala, né? É um dos caras de maior referência da arte brasileira no mundo, e o professor se doa a esse projeto. Sei, tem que ir, né? Agora é pandemia, tudo bem, mas quando não é pandemia, de vez em quando, vai ser uma vez na nossa vida só. Ô, Cal, o que você está lendo nesse momento? Nossa, você sabe que eu tô lendo várias coisas, eu acho que eu tô meio maluquetes, assim, eu tô meio, essa vida virtual que você tá, eu fico me entrecruzando, assim, tem horas que eu pego um livro, então eu tô desde a história dos homens sábios, tô lendo a interpretação dos sonhos do Freud, que eu tô lendo, assim, tudo que eu posso do Freud, e um pouco Lacan, e tô relendo alguns livros, que são livros mais de teoria. Estou lendo A História da Escrita, que é um livro lindíssimo da Companhia das Letras, estou lendo a biografia do Peter Gay do Freud. Estou bem focada na literatura da psicanálise nesse momento, mas sempre fazendo pontes com a literatura, né? Sempre os nossos passageiros do Trem das Lives pedem uma indicação de leitura. Para quem quer entender de artes plásticas, existe alguma indicação específica de leitura? Eu sei que é difícil essa pergunta, mas, assim, algum livro que dê um pouquinho a história dos movimentos artísticos e tal, para a gente começar a entrar nesse tema tão maravilhoso? Eu estou olhando aqui, porque eu tenho uma estantezinha aqui desse lado. Eu tenho livros sobre isso, né? Mas eu vou indicar primeiro um livro que é uma hors concours, que é a Arte Moderna do Argan, que eu acho que é bem importante. E eu vou indicar essa coleçãozinha que você citou também, que eu acho que é bem, bem didática. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Que é Temas da Arte Contemporânea, que é uma coleção de mini livrinhos, assim, né? Uhum. Então, acho que você falou do Moderno ao Contemporâneo, né? Sim. Que é esse aqui. São livrinhos fáceis, para quem está começando é bem legal, né? Aliás, eu uso no meu próprio curso Poéticas Contemporâneas com os meus alunos da USP. Meu amor, o tempo passou muito rápido. Eu quero te agradecer de coração e dizer que, para mim, é uma realização muito grande poder estar com você até aqui, trazer você para cá, para mim e para o Valdo, e para todos que estão embarcados no Trem das Lives. Muito obrigado. Muito Deus bacana esse abençoe. projeto, Fernando. Eu que fico feliz. Você é um grande amigo. É uma delícia a gente se encontrar em várias situações. E muita sorte para o trem de vocês. Obrigado. E para o trem das A gente nossas agradece. vidas. Semana que vem estaremos com Semana que vem com Januária Cristina Alves aqui no trem, Kátia Canton. Como eu disse, adoro Kátia. O trabalho da Januária. Então volte também, Kátia. Volto. Muito obrigado. Tchau. Até. Um beijo, uma boa semana. Desculpa terminar assim, é que eu me perdi no tempo. Tenho 10 segundos. Te amo. Fica com Deus. Fiquem todos com Deus. Valeu.